A voz na parede. A casa de Lucas era o lugar perfeito para ele se esconder do mundo. Um escritor solitário, ele precisava de um refúgio, um lugar tranquilo para sua criatividade fluir sem distrações. Então, quando ele se mudou para aquela casa antiga no fim da rua, em um vilarejo isolado, ele imaginou que finalmente teria o espaço que precisava para terminar seu próximo livro. Mas logo, ele percebeu que essa casa não era apenas antiga. Ela tinha segredos, segredos que nunca deveriam ser descobertos. No começo, ele gostava da quietude da casa, mas a tranquilidade logo se transformou em um silêncio desconfortável, algo que pesava no ar. No entanto, nada o prepararia para o que estava prestes a acontecer. O começo do mistério. Foi numa noite chuvosa, enquanto Lucas escrevia em seu escritório, que ele começou a ouvir o primeiro sussurro. Ele parou por um momento, achando que fosse o som do vento, mas algo no tom da voz não fazia sentido. Era um sussurro baixo e abafado, vindo de dentro da parede. Ao tentar ignorar, o som se repetiu. Ele se levantou e caminhou até a parede, tocando-a. A superfície estava fria e sólida, mas a voz persistia, cada vez mais clara e desesperada. No início, ele tentou racionalizar. Talvez fosse o barulho da casa ou o som das tubulações, algo que ele não entendia ainda. Mas à medida que as vozes começaram a ficar mais frequentes, mais audíveis, ele não pôde mais ignorar. Ele ouvia palavras agora, frases completas. Ajude-me, está vindo, não fuja, o encontro inesperado. Lucas tentou encontrar uma explicação lógica. Ele estava sozinho, mas o som parecia tão real, tão próximo. Quando ele se aproximou da parede, o sussurro se tornou um grito abafado. Ele correu para o outro lado da casa, mas a voz o seguiu, cada vez mais alta, até que, de repente, tudo ficou silencioso. Mas, naquela noite, a voz não parou. Ela ecoava em sua mente, uma voz feminina, cheia de medo e angústia, falando como se soubesse detalhes da sua vida. Ela sabia de seus medos mais profundos. Ela sabia sobre o livro que ele estava escrevendo, sobre as dúvidas que o consumiam. Desesperado, Lucas investigou a casa, tentando descobrir o que estava acontecendo. Ele encontrou uma porta escondida no porão, uma porta que parecia não se encaixar com o resto da casa, como se tivesse sido construída depois. Ele abriu a porta e encontrou um corredor estreito, com as paredes molhadas e cobertas de mofo. A descoberta horrível. A parede estava viva, como se algo estivesse dentro dela. Lucas tocou a parede e, de repente, sentiu algo se mexer. Ele se afastou rapidamente, mas não havia mais volta. Ao olhar para a parede, ele viu que algo estava se formando. Uma sombra escura começou a se mover, e a voz se tornou mais clara, mais presente. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Algo estava preso na parede, uma entidade invisível, esperando para ser libertada. Você não deveria ter vindo aqui. Agora está tarde demais. A maldição revelada. A voz era a de uma mulher, mas a cada palavra, a sombra na parede começava a tomar forma. O que começou como uma presença vaga logo se tornou algo real. Algo com olhos vazios e boca cheias de dentes afiados. A entidade estava tentando quebrar a parede, quebrar a barreira que a separava do mundo real. Lucas tentou sair correndo, mas ao passar pelo corredor, ele se deparou com outras figuras que surgiam das paredes, como se estivessem presas entre dimensões. Ele percebeu, então, que a casa não estava apenas velha, ela estava amaldiçoada. Aquela maldição era mais antiga do que ele imaginava. Ela devorava almas, aprisionava-as entre as paredes, e as consumia lentamente.